Olá, eu sou a professora Gabriela e você está aqui para mais uma aula de arte pelo Sistema de Ensino Uniavan. Bom, começaremos o nosso estudo falando sobre mais algumas vanguardas europeias. Vamos conhecer as tendências abstratas e até o dadaísmo. Observe a obra de Waisman aqui na página 4. Observando essa imagem, quais as linhas encontramos aqui nesse trabalho? Essa forma de arte se parece com alguma daquelas que você já estudou? Você já viu ou conhece uma obra que tem as mesmas características? Bom, vamos começar falando sobre a tendência abstrata. Aqui na página 5, você vai conhecer alguns desses artistas. Bom, no início do século XX, surge uma nova tendência de arte. Essa forma de arte é chamada de abstrata e provém da palavra abstrato, que significa sem forma concreta. Nessa tendência, não existe uma regra específica para a representação artística. Para esses artistas, cada indivíduo tem a sua forma particular de expressar os seus sentimentos e a sua crítica sobre a realidade que o cerca. Para os artistas abstracionistas, o homem deve ser crítico da realidade que o cerca. Sendo assim, a função do artista não era só representar o mundo tal qual ele via, fazendo formas naturalistas, mas sim propor uma reflexão crítica sobre a realidade em que ele estava inserido. A principal característica da pintura abstrata é a ausência de relação imediata com a realidade, já que para esses artistas, o pintor deveria fazer mais do que simplesmente ilustrar os seus sentimentos ou emoções, ou fazer um retrato daquilo que estava vendo. Era necessário que ele abstraísse, ou seja, retirasse da realidade fatos importantes e assim plasmasse em sua obra. Várias técnicas vão fazer parte do dia a dia dessas obras. Principalmente uma que ficou muito conhecida por Jackson Pollock, chamada de Action Paint. Esse artista, chamado Pollock, utilizava respingos gravitacionais de tintas, produzido por um pêndulo em cima de sua tela. Assim, criando padrões que não tinham nenhuma relação imediata com a realidade, fazendo uso de formas fluídas e orgânicas. Aqui na página 6, propomos a você praticar um pouquinho da técnica do Action Paint, produzindo obras parecidas com a estética de Jackson Pollock. Utilize os materiais e siga o passo a passo proposto para criar a sua própria obra de arte abstracionista. Bom, mas o abstracionismo é mais do que a técnica do Action Paint. Aqui na página 7, vamos conhecer as duas correntes que compõem esse movimento. O abstracionismo sensível, também chamado de lírico ou informal, traz em suas obras linhas orgânicas, formas curvas e que têm uma relação mais próxima da natureza. Essas formas são criadas livremente. Aqui temos a obra de Wassily Kandinsky. Em sua tela chamada Batalha, podemos identificar alguns traços específicos, como por exemplo a insinuação de uma montanha ou até mesmo a figura das lanças dos soldados cossacos da batalha russa. Obviamente, as formas não são um retrato naturalista da batalha. Entretanto, podemos ver, mesmo de uma forma muito simplificada, que o artista fazia uma referência ao momento que estava acontecendo na Rússia. Na página 8, conhecemos mais uma forma de abstracionismo, o abstracionismo geométrico. Aqui, podemos ver a obra de Piet Mondrian. Nessa obra chamada Boogie-Woogie, podemos ver coisas distintas do abstracionismo geométrico, como, por exemplo, o uso de linhas retas ou de formas geométricas simples, como, por exemplo, os quadrados que você encontra na imagem. Piet Mondrian ficou conhecido por suas composições que utilizavam as cores primárias e sempre trabalhando com linhas regulares, propondo assim uma forma mais rígida de abstracionismo. Aqui na página 9, propomos a você uma atividade. Observe essas imagens e relacione com a sua corrente abstracionista, geométrica ou sensível. Na página 10, temos mais duas obras para você. E aqui na página 11, temos mais duas obras para que você faça essa relação. Você sabia que a arte abstrata também fez parte nas manifestações culturais do Brasil, principalmente durante o modernismo brasileiro? Aqui na página 12, vamos falar sobre Alfredo Volpi e suas bandeirinhas, que fazem parte do abstracionismo geométrico. Durante a década de 50, Alfredo Volpi utilizou do abstracionismo geométrico com temas brasileiros, trazendo assim a influência das bandeirinhas, do folclore do Brasil e das festas de São João para dentro das obras de arte abstracionista. Muitos outros artistas também fizeram uso da arte abstrata, como Tomeu Taquet, Antônio Bandeira e Lydia Clark. Bom, mas nem só de pintura vive o abstracionismo. Nós também podemos construir objetos tridimensionais, como esculturas. Aqui na página 13, você vai utilizar os materiais e seguir o passo a passo para criar a sua própria escultura de abstracionismo. Você vai utilizar a dobradura para construir pequenos modelos, empilhando sólidos geométricos para formar a sua imagem abstrata. Aqui na página 13, você vai conhecer mais uma forma de arte das vanguardas europeias, o futurismo. Em 1909, o italiano Filippo Tommaso Marinetti publica o Manifesto Futurista no jornal Le Figaro, dando início ao movimento futurista. Esse movimento vai se caracterizar principalmente pelo rompimento com a cultura do passado. Os futuristas acreditavam que a revolução tecnológica traria
novas formas de fazer arte. E para eles, esse rompimento só poderia ser possível se todas as formas antigas de arte fossem desprezadas. Eles trazem uma aversão pelo clássico e buscam romper completamente com todas as formas de arte predispostas até aqui. Em suas obras, temas como a violência, a velocidade, a revolução industrial e o desprezo à mulher são constantes e refletem a ideia dos futuristas sobre o que seria melhor para caminhar frente a essa nova modernidade que estava sendo proposta na Revolução Industrial. Aqui na página 14 você vai ver que mesmo o Manifesto Futurista não tendo muitos adeptos depois da Primeira Guerra, ele ainda vai trazer uma importante modificação para o cenário artístico. Com o slogan Liberdade para as Palavras, o Manifesto Futurista vai trazer a ideia de que a arte também pode ser expressa pelas palavras. Sendo assim, a propaganda começa a ser escolhida como uma manifestação artística muito importante nessa época. Já nas manifestações da linguagem visual, ou seja, nos quadros, podemos encontrar Giacomo Balla, que gostava de imagens sobrepostas e linhas de força para trazer a ideia do movimento tão prezado pelos futuristas. Aqui, nesse quadro, você consegue ver as imagens sobrepostas do animalzinho e também os pés sobrepostos da senhora, trazendo a ideia de velocidade. Aqui na página 15, você vai experimentar um pouco dessa sobreposição das imagens para trazer a ideia de movimento. Utilize os materiais listados e o passo a passo para que você possa construir a sua própria obra futurista. Outra vanguarda que vai mudar a forma de fazer arte é o surrealismo. Aqui na página 16 você vai encontrar essa vanguarda e todas as suas características que deram origem à valorização da imaginação. O surrealismo também surgiu no século XX, em Paris, e vai se estender para muito mais linguagens da arte do que apenas os quadros. O surrealismo vai fazer parte tanto da manifestação literária quanto das manifestações cinematográficas, assim como a fotografia, a pintura e a escultura. Tem como principal característica a valorização do impulso e da imaginação, a falta de preocupação com a lógica, o uso do subconsciente como fonte para imagens fantásticas e a valorização da criatividade e da imaginação. Os artistas desse movimento são fortemente influenciados pelas teorias da psicanálise de Sigmund Freud, dando assim mais valor às imagens produzidas por impulso e não através da lógica e da observação da natureza. Sendo assim, os seus quadros, suas imagens e suas esculturas vão trazer o mundo da imaginação para dentro das obras de arte. Muitos artistas se destacam nesse momento, principalmente René Magritte e Salvador Dalí. Aqui na página 17 você encontra uma das obras mais icônicas de René Magritte. Ela se chama A Traição das Imagens. Pois é, parece estranho, né? Mas aqui Magritte traz uma grande crítica ao que é falso e o que é real dentro da linguagem da arte. Com esse quadro, onde ele diz "isso não é um cachimbo", ele traz a crítica e a reflexão sobre aquilo que é real e que é imaginado essencialmente em nossas mentes. Já Salvador Dalí foi o maior representante do movimento, fazendo de si mesmo um personagem que mostrava o surrealismo até mesmo em suas roupas e em sua maneira icônica, e, é claro, com o seu grande bigode. Nesta obra, A Persistência da Memória, Dalí traz diversos relógios derretendo, trazendo assim a insinuação do que seria real e daquilo que persiste em nossas mentes através do subconsciente. Essa obra é importante porque ela traz a ideia de Dalí, onde todas as obras de arte trazem algo que é essencialmente único, uma representação subjetiva do próprio artista. Aqui na página 18, você vai ver como o surrealismo faz parte das influências que sofremos até hoje em dia. Nesse clipe você vai conseguir perceber muitas influências das ideias de Dalí. Outra vanguarda que nasceu em Zurique com Tristan Tzara é o dadaísmo. Aqui na página 19, você vai encontrar uma das obras impactantes desse movimento. As máquinas de Picabia são representações de invenções que não são funcionais e trazem a crítica sobre o que é real e o que não é dentro da arte. A ideia dos dadaístas era propor uma arte de protesto. Os artistas deveriam buscar uma obra que chocasse, trouxesse uma reflexão para o momento vivido naquela época. A ideia aqui é trazer elementos de pouco valor, desconstruindo a ideia tradicional de arte que ainda era vigente na época. Aqui na página 20 vamos falar sobre os ready-mades. Essa forma de arte ficou conhecida durante o dadaísmo. Ela era praticada pelo artista Marcel Duchamp, o maior artista e o principal estandarte desse movimento. As obras de ready-made consistem no deslocamento da função de um objeto. Duchamp utilizava um objeto do dia a dia comum e o enaltecia como uma obra de arte, trocando assim somente a sua função, sem fazer nenhuma modificação no objeto. É assim que surgiu a fonte, um dos maiores ready-mades do artista.
A intenção era criar uma crítica à forma como a arte era encarada na época. Para ele, os artistas deveriam fazer mais do que ser simplesmente técnicos, já que o mundo acadêmico artista valorizava demais a técnica e Duchamp achava que isso não era importante. A técnica não era o centro da arte, mas sim a ideia e a crítica proposta pelo artista. Por isso, Marcel Duchamp é conhecido também como o pai da arte conceitual, já que através de seus ready-mades ele propõe essa crítica, a valorização do conceito e a desvalorização da técnica. Aqui na página 21, propomos a você algumas atividades para que você possa entender melhor o que é o dadaísmo, como, por exemplo, construir um poema dadaísta, com a receita de Tristan Tzara. Agora que você já conheceu todas essas vanguardas, vamos ao nosso banco de dados. Aqui na página 22, vamos começar fazendo um pequeno resumo. Nesse quadro, você vai colocar as características principais de cada um dos movimentos que estudamos até aqui. Não se esqueça das duas correntes do abstracionismo sensível e geométrico, as características principais do dadaísmo e do surrealismo. Essa foi a nossa aula de hoje sobre as vanguardas europeias. Espero ver você na nossa próxima aula. Tchau!